Oi, gente, estamos chegando, sexta-feira, tão gostoso, né? Sexta-feira, primeira sexta-feira de março. A gente sempre pede licença, abre o seu coração, porque o nosso está mais do que aberto para você ficar juntinho aqui com a gente, nesse dia que é sempre o dia preferido do Pedro Mariano, né, Pedro Mariano? Sempre. Ele cerveja. Com moderação. Bom, antes de entrar no assunto do dia, eu quero compartilhar com você uma mensagem, mas antes da mensagem de Carlos Drummond de Andrade, a gente tem recebido muitas perguntas em relação àquele Eu Quero Meu Sorriso de Volta, o concurso que vai dar um implante completo para uma pessoa, né? Um implante completo. Seguinte, na segunda-feira, nós já estamos analisando todos os e-mails, cartas, ligações, fotos. Na segunda-feira, a equipe médica vai divulgar 10 pessoas que têm a condição clínica para receber esse implante. Tá? Aí vai passar por uma avaliação pessoal com a nossa equipe para poder saber quem que vai ser o grande sortudo ou sortuda desse concurso Quero Meu Sorriso de Volta. Muito legal. Então, segunda-feira, você que se inscreveu, fica de olho. De repente pode ser você. Depois a gente vem com mais presente. Bom, agora sim eu quero compartilhar com você uma mensagem que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é entre o coração e a razão. E Carlos Drummond de Andrade, ele dizia o seguinte: por que sofremos tanto por amor? Por que a gente sofre por amor? O certo seria a gente não sofrer. O certo seria apenas agradecer por a gente ter conhecido uma pessoa tão bacana, tão próxima, que gerou um sentimento tão intenso e nos fez companhia por um tempo razoável que seja, mas um tempo feliz. Aí você se pergunta, que é o que a gente vai ver no programa também, e como aliviar a dor daquilo que não foi vivido, daquilo que você queria ter com aquela pessoa e não teve? A resposta é simples. Se iludindo menos e vivendo mais, tendo menos ilusão e mais amor pela sua vida, por você. Porque uma frase de Carlos Drummond é perfeita. Presta atenção, a dor é inevitável, a gente não pode evitar de sentir dor. Agora, o sofrimento, esse é opcional, é opção sua, sofrer ou viver. Justamente esse é o nosso assunto do programa hoje. Quem já não ficou entre o coração e a razão na hora de tomar decisões, como tomar decisões? Como é que a gente toma decisões no nosso dia a dia? Entre o coração e a razão, muitas vezes nos dá tantos caminhos, né? Quando é que a gente usa o coração ou quando é que a gente deve usar a razão? Ele, que é um grande escritor, tem uma palestra amanhã aqui em São José dos Campos sobre esse assunto, está aqui com a gente. Jorge Reis, que é escritor. Obrigada, Jorge, pela sua participação. Aliás, o Jorge foi tão gentil com todo mundo que olha só que legal. Quem participar do programa hoje... São temas para reflexão, né, Jorge? Muito legal, são temas para reflexão. O Jorge trouxe livro de presente, que é o Entre o Coração e a Razão, que é justamente o tema de amanhã da sua palestra, vai ser aqui em São José dos Campos. Isso, na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, que horas? Às 19h30. Às 19h30. Eu vou pedir para o Guilherme, se ele conseguir fechar aqui. A capa é bem bonita, bem legal, Entre o Coração e a Razão. Esse é o nosso tema de hoje. E a primeira pergunta que eu faço, olha que legal, esse livro pode ser de você, que de repente liga para participar aqui do programa, tá bom? Pode ser seu. Jorge, conta pra gente, entre o coração e a razão, eu não vou poder fazer a pergunta, sabe por quê? Porque já tem gente querendo fazer. Vamos lá, quem está com a gente ao vivo, boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? É a Andréia de Jacareí. Oi, Andréia, tudo bom, minha linda? Tudo mais ou menos. Que conta pra gente o que está acontecendo? É porque eu estou passando por uma fase muito ruim, que eu fiz uma cirurgia de joelho do meu amiguinho escritor de câmera, faz 2 dias que eu operei, né? Mas daqui a pouquinho você sai dessa. E tá doendo demais. Diga lá, minha linda. E o meu namorado, sabe assim, não liga pra saber como eu tô, como é que você tá? Tá doendo, tá com dor? Sabe, eu tô muito chateada por isso. O mais precisei dele, ele não tava comigo. Tá, vocês têm esse relacionamento há muito tempo, minha linda? Há 6 meses. 6 meses? Eu tenho 38 anos e ele tem 23. Mas a idade é questão de cabeça e não de coração.
Quem criou o número foi o homem, não foi Deus, né? Então, presta atenção. Vamos ver o que o nosso querido Jorge Reis... A gente tem que deixar bem claro que o Jorge é um escritor. Então, a gente vai dar a visão dele em relação a esse assunto, que tem gente que concorda e gente que discorda. Exatamente. Não é verdade? Ela está sofrendo porque uma pessoa não presta atenção nela. E uma pessoa que ela tem um relacionamento, que ela tem um amor. Razão ou coração nessa hora? Ela está agindo totalmente com o coração, embora que a razão seja importante nesse momento. A razão dela diz que ele teria que dar alguma atenção para ela. Mas o que cabe nesse momento é nós analisarmos, ela analisar direito se realmente esse amor é do jeito que ela está imaginando que seja. Porque parece que ela não está tendo o feedback que ela gostaria de ter, né? Então, a razão e o coração, a gente sempre tem esses dois temas na nossa mente, porque uma hora a gente age com a razão, outra hora a gente age com o coração. A razão é a coisa mais importante, porque a razão mexe com a nossa inteligência, mexe com a justiça, mexe com os fatos que nós consideramos fatos que devem acontecer. E o coração são os nossos sentimentos. Aí entra tudo isso, né? Entra o amor, entra a humildade, entra o orgulho também. Né? Ela está também com o orgulho ferido, ela pensava que ele Mas se a gente for poderia dar mais analisar, atenção. está um pouquinho de razão, né? Exatamente. Apesar dela estar usando o coração, estar machucada, ela está usando a razão, porque o amor é uma estrada de mão dupla, né? Tanto vai quanto vem, não é isso? Claro, mas olha só, mas será que a razão dela está de acordo com os sentimentos, né? Às vezes o sentimento dela é esse, mas o dele, será que é também? Essas coisas devem ser analisadas também. Ela fazer uma introspecção, ela fazer uma reflexão e ver se realmente uma pessoa dessa merece estar junto com ela. Ou então ele pode estar passando também por um problema, que esse problema não está deixando ele ter esse contato mais perto dela que poderia ter. Né? Okay. A gente só poderia julgar, que eu nunca gosto de julgar nada, se nós pudéssemos conversar com as duas pessoas. Então, de repente, ela tem uma conversa não mais séria, carinhosa, com o coração aberto, falando, eu sinto tua falta, eu estou aqui precisando de você um pouquinho, respeitando a liberdade do outro. Talvez isso seja uma saída. Com certeza. Olha só. A conversa é sempre o melhor meio. Exatamente. Né? Aliás, a humanidade sofre por causa da falta de comunicação, porque a gente fica no achismo. Eu acho que ele está fazendo isso, eu acho que ela está assim, e aí as pessoas muitas vezes deixam de estar juntas pelo achismo, né, pela falta de comunicação. Temos mais uma ligação ao vivo. Vamos lá, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala com a gente? Alexandre de Taubaté. Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo bom? Eu estou sempre participando do seu quadro. Obrigada. Eu queria explicar uma situação que vivi 10 anos com uma mulher, né? Sim. E já vinha há meses que eu estava colocando na balança sobre os problemas dentro de casa e acabei saindo da minha casa, né? Só que o motivo de eu ter saído foi agir mais pela razão, entendeu? Não pelo coração. Tanto que hoje eu ainda estou com a razão, agindo pela razão de ter saído de casa e o coração pede, né, para sempre estar voltando, para tentar consertar, para tentar amenizar. Você está sofrendo. A razão, ela está sempre acima do coração, não deixando eu agir com o coração, e sim com a razão. E você está sofrendo? Olha, lá no fundo a gente sofre um pouco e sente, né? Só que enquanto a razão não perder, de deixar o coração fluir mais sobre a razão, ainda vou continuar sofrendo um pouco. Bom, vamos ver o que o Jorge tem para falar para você. Eu não sei se você concorda ou não, mas o meu grande mestre, que foi meu pai, ele sempre dizia que a dor é a doença da alma. Né? A gente sente dor física quando está doente do corpo. E quando a gente está doente da alma, a gente sente aquela coisa triste lá por dentro, sinal que a gente não está no caminho certo. O homem é muito mais razão do que a mulher, Jorge? A mulher é muito mais sentimento, a mulher é muito mais autêntica nesse sentido. E a mulher tem menos orgulho do que o homem, nesse sentido. Quando eu estou falando de orgulho, eu estou falando que muitas vezes a gente age com a razão, provavelmente pode ter acontecido isso com ele. Ele agiu com a razão, no momento ele achava que ele tinha razão. Mas às vezes essa razão, quando a gente está falando nesse sentido dele ter saído de casa, mas a pessoa que está lá, ele gosta dela, ele gostaria de estar com ela. A razão faz ele sair. Mas será que o orgulho dele não é tão grande a ponto de ele estar prestando atenção no que os outros pensam dele, por exemplo, se ele voltar? Nesse momento, eu não tenho dúvida nenhuma. Se fosse comigo, eu agiria pelo coração. O perdão faz parte disso. Se alguém fez alguma coisa que machucou, que magoou ele, está na hora de perdoar e não se importar. A gente tem que se importar nesse momento conosco mesmo, com os nossos sentimentos.
Às vezes a razão, no momento, foi importante, mas o coração, nesse momento, fala mais alto. Se eu amo, por exemplo, eu quero estar perto da pessoa que eu amo. E não podemos nos importar com o que os outros estão imaginando, com o que os outros estão pensando. Eu concordo plenamente, viu, querido, com o Jó. Então, se está doendo demais, alguma coisa você está fazendo aí, não de errado, mas não está no caminho muito certo, não. Presta atenção, se for orgulho, deixa de lado e faz o que o Jorge falou. Esquece o que os outros estão pensando da sua vida. Você tem a ver com Deus e não com os outros, tá bom? Bom, eu vou pedir licença para o Jorge que está aqui com a gente, porque agora a gente vai fazer aquela paradinha para conferir, neste momento, as notícias da redação. Bom, só uma manchetinha que a gente está acompanhando de perto aí, a gente teve um probleminha técnico, não vamos conseguir exibir essa matéria, mas o Parque de Diversões Hopi Hari ficará fechado por 10 dias para perícia em todos os brinquedos, depois da morte daquela adolescente que caiu da torre, né? E acabou falecendo, acabou morrendo, uma adolescente que estava de férias aqui no Brasil, e houve uma falha também aí na questão da perícia, porque segundo o depoimento dos próprios parentes, a cadeira em que a menina estava sentada não foi a cadeira que foi feita a perícia, porque a cadeira que ela estava interditada faz tempo, e no entanto a menina sentou naquela cadeira para participar dessa brincadeira na torre e acabou falecendo. Então o parque, a partir de hoje, está fechado por 10 dias para perícia em todos os brinquedos e a família está pedindo aí uma indenização de 3 milhões de reais para o parque. A gente vai ver o que vai dar nisso daí. E uma falha do sistema de check-in da TAM provoca transtornos para quem tentava embarcar, Pedro Marião, embarcar nos aviões da companhia na manhã de hoje. A falha afetou todo o país, provocou filas em alguns aeroportos e, segundo a empresa, devido ao problema, a impressão dos cartões de embarque e das etiquetas das bagagens tiveram que ser feitos manualmente. Segundo a TAM, o serviço de check-in pela internet continua funcionando normalmente, por isso a companhia orienta ainda os passageiros a realizarem um check-in pelo site da empresa, se você for viajar, antes de ir para o aeroporto. Agora saiu uma notícia de última hora que a Agência Nacional de Aviação, a ANAC, vai pedir, sim, esclarecimentos à diretoria da companhia aérea, ou seja, da TAM, a respeito dos problemas que aconteceram nessa manhã. Vejam só, uma reunião está marcada para a próxima segunda-feira e durante a manhã de hoje, esse sistema todo do check-in eletrônico da empresa, que causou um transtorno nos principais aeroportos do país, vai ser a pauta da reunião desta segunda-feira. Bom, a gente volta daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma paradinha para mandar um beijo bem gostoso para você e a gente continua aqui com o Jorge, com você de casa, falando sobre o coração ou a razão, quando a gente usa um e quando a gente usa outro.